Vai ser o primeiro batismo que eu vou fazer, né, nas águas. O desafio foi tão grande na minha vida, igreja, que eu não tinha ainda aquele preparo. Eu vou ser sincera para a igreja, eu não tinha. Para batizar, não tinha. Porque era algo que Deus tinha que forjar em mim, amém, igreja? Há tempo para todas as coisas. Então, os outros batismos sempre eu chamava pastores para fazer, né? Embora o Senhor tivesse colocado no meu coração que eu não ia chamar, Ele confirmou. A Andressa falou para mim, você vê que lindo. Ela falou assim: pastora, eu já vou logo falando para a senhora, é coisa linda, que não adianta a senhora chamar nenhum pastor, porque a senhora é minha pastora, a senhora que vai me batizar. Eu estava sozinha na minha casa, eu chorei, sabe, me alegrei. Eu falei: Senhor, obrigado, porque eu sempre acreditei no propósito, né? E no tempo certo o Senhor traz a honra para a nossa vida. Então foi uma honra, vai ser uma honra batizá-la, né? Eu quero batizar o Juninho também, né? Se ele quiser, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu creio que vai ajudar você, viu, Juninho? Você vai entender o propósito do batismo. Amém, igreja? Então, eu vou compartilhar essa passagem aqui para a igreja. Amém? Que está em Atos 8. Amém? Que fala sobre o etíope. Felipe e o etíope. Nossa, enrolei a língua aqui, igreja. Amém? Igreja, eu não vou ler o texto porque eu já fiz um esboço aqui para a gente ganhar tempo. Amém? Então, o etíope tinha fome e sede. Ele tinha fome e sede, igreja. Ele tinha sede do Deus vivo. Esse homem, ele saía, né, lá de Candace, né, sendo ele um etíope, para vir em Israel adorar um Deus que ele não conhecia. Ele só ouvia falar. Ele só ouvia falar. Mas fala para o teu irmão: quando você tiver sede, o Senhor vai se apresentar. Se tem sede e fome dessa palavra, o Senhor vai se apresentar para você. Porque quando Ele me chamou, igreja, em 2009, eu já tinha uma caminhada, mas eu ainda não tinha ouvido o chamado do Senhor. Então, quando Ele me chamou, foi sobrenatural, porque Ele colocou em mim, pastora, uma sede, uma fome. Na verdade, eu já tinha, porque desde 2000 eu já ouvia, sabe aqueles rádios, que tinha muito rádio, né? Muita programação de rádio, eu ouvia muito, eu já tinha sede, mas eu não sabia como alimentar essa sede. Mas o Senhor mandou pessoas, porque Ele manda pessoas capacitadas para te ajudar. E Ele tinha sede. E nessa caminhada, igreja, em 2015, eu e a irmã saímos aqui de Campinas, pastor, para ganhar uma alma lá em São Paulo. Vou contar para vocês o mistério de Deus. E tá envolvido o batismo no meio de tudo isso. Porque ela veio em Campinas, me conheceu o ponto de pregação, a gente falou de Jesus. E aí ela foi, sabe para onde, igreja? Para Adventista do sétimo dia. Falei: Senhor, mas não era isso que eu queria. Ele falou: mas você não é eu sou eu. Eu não dependo de placa, nem de religião para salvar. Quando a alma é dele, ele não se preocupa não. Descansa o teu coração. E quando a gente foi lá em São Paulo, em 2015, eu e a irmã falou assim: Maria, tira uma palavra para ela. Quando eu tirei, saiu Amós 8. Eu acho que eu falei errado aí, né? Eu falei Atos, a hora que eu falei lá, eu falei Atos. Tá certo. Agora é Amós, tá bom, igreja? Amós 8:11 fala assim: chegará dias que os homens terão sede e fome, não de bebida nem de comida, mas da minha palavra. E aí o Senhor deu, eu abri, saiu essa palavra, e verdadeiramente, igreja, surgiu uma sede naquela mulher. Ela foi para a Adventista, me chamou lá um dia. Quando eu entrei, era sábado, dia de Santa Ceia. Aí tinha que lavar o pé. Aí eu falei: bom, se está acontecendo lavar o pé, infelizmente eu não vou lavar, porque se eu lavar eu vou dizer que eu estou aceitando, né? Eu não entendia muito bem da religião deles, eu preferi ficar só como ouvinte. Amém, igreja? Quando você não entender, fique como ouvinte. Amém? Respeite o lugar e fique como ouvinte. Amém? Aquilo que não serve para a gente, amém.
Porque o apóstolo Paulo falou o quê? Uns têm que comer papinha e outros têm que comer comida sólida. Se você está na comida sólida, respeite seu irmão que ainda está na papinha. Eu não tinha isso. Eu já queria enfiar Jesus e vai lá abaixo. Mas não é assim que funciona. Amém, igreja? Então, quando ela mandou o convite do batismo dela na Adventista do sétimo dia, eu não fui. Mas eu não fui porque eu não quis, eu não fui porque também não ia dar para ir. Mas eu também não me esforcei para ir. Só que daí, igreja, veio a pandemia. Aí o Senhor deu resposta a tudo. Ela já tinha batizado. Ela morreu sozinha no apartamento dela. O sobrinho dela, que ela criou como filho, achou ela. E quando eu fiquei sabendo, o Espírito Santo falou assim: filha, ela está comigo. Porque, igreja, batismo é uma ordenança para a salvação. O batismo não quer dizer, pastor, que eu não vou pecar mais. Se fosse assim, então todos os batismos seriam cancelados. Amém? Agora eu vou contar a minha experiência de batismo. A família do meu esposo já era evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu entrei a primeira vez em 97 na Nazareno. E aí eu frequentei a Nazareno do bairro, mas eu sempre gostei de ir na Deus é Amor, ir na Assembleia. Eu sempre gostei, foi de mover. Eu sempre gostei. Amém? E aí, igreja, eu vim batizar em 2001. E não foi na Nazareno que eu ia. Porque eu ia, mas eu não me firmava, igreja. Eu era só, como é que se diz? Ouvinte, mas não praticante. Eu ia ali, mas eu não tinha ainda ouvido a voz do Senhor. Eu só ia. Né? Eu não, como é que se diz? Não tinha feito propósito com Deus, não tinha feito aliança com Deus, né? Mas enfim, em 2001, quando eu entrei na Universal da Campos Sales, eu estava lá, eu e meu esposo, nós não tínhamos muita visão, nós estávamos ali procurando Deus para prosperidade. Olha como que Deus faz com a gente. Nós estávamos ali buscando uma campanha para prosperar eu e ele, tinha ido até de ônibus que o carro tinha quebrado, isso em 2001. Amém, igreja? E aí, quando o pastor pregou, ele falou exatamente o que está aqui. O que te impede de batizar? Vamos lá? Olha que coisa linda que aconteceu com Etíope. Ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas por causa da sede que ele tinha, o Senhor se apresentou para ele, através de Felipe. Versículo 31. Quando Felipe chega para o etíope, ele está lendo Isaías. E Isaías profetiza sobre o Messias, que é o nosso Cristo, amém? Então, quando ele profetiza, quando o etíope está lendo Isaías, o Senhor manda Felipe perguntar se ele entende o que ele está lendo. Sabe o que ele falou, igreja? Como eu vou entender se não há quem fale? Igreja, como as pessoas vão chegar a Cristo se não há quem pregue? A primeira obra é na tua casa. Sabia disso? E para as mulheres que estão aqui, que a maioria já estão na presença, já sabe disso. As mulheres, elas ganham o seu esposo, a sua família com testemunho. Porque quando eu achava que era no grito que eu ia convencer meu marido a caminhar com Cristo junto comigo, não funcionava. O dia que Jesus colocou um freio em mim e falou: ei, peraí, essa obra é minha, essa obra é do Espírito Santo, aquieta-te e espera que eu vou fazer. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Então ele lia sobre Isaías, mas não sabia, né? Então Felipe, versículo 57, 7, anunciou as boas novas. Amém? Anunciou as boas novas para ele. Igreja, olha que coisa linda. Depois que Felipe explicou para ele porque ele estava lendo ali Isaías como se Jesus não tivesse vindo ainda. Quando ele descobriu através de Felipe que Jesus já tinha vindo, esse homem na primeira poça d'água: para a carruagem, tem uma poça d'água ali. Para a carruagem, o que me impede de ser batizado? Vamos ler? Vamos ler que coisa linda? Quem me impede de ser batizado? Versículo 36, igreja. Glória a Deus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse:
olhe aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe. Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Que igreja estava no coração daquele homem. Só precisava de alguém revelar para ele que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que o coração dele já esperava. Então, na nossa vida, se tem algo que eu posso dar a certeza, para quem não batizou ainda, se é uma coisa que você nunca vai se arrepender, é de assumir Jesus na sua vida. Porque o batismo é isso. O batismo é a tua confissão de fé. Tu está declarando para o inferno, para as trevas: eu sou de Jesus. Esse é o batismo. Amém? Então, ele assumiu Jesus ali. E ele falou: olha, para a carruagem, a primeira poça d'água. E hoje eu vejo assim, que eu respeito as religiões, né? Porque a doutrina é uma coisa e Deus é outra, porque Deus, ele vai na contramão do homem, ele vai na contramão da religião. Não, só é certo batizar no rio. Aí eu falo para você, e aqueles irmãozinhos que tem que ser batizados num balde gigante, porque não tem rio, não tem açude, não tem piscina, não tem nada, joga dentro do tambor e puxa de volta. Está batizado, está salvo. Aí eu digo para você: pira o nosso cabeção. Meu cabeção pira, pastor. Sabe por quê? Porque eu era religiosa. Meu esposo está aqui. Meu esposo sofreu. Minhas ovelhas sofreu comigo. Sofreu. Levanta a mão aí, ovelhinha. Quem que sofreu comigo aí? Não, eu chegava para a ovelhinha e tacava o cajado na cabeça dela, quase matando. Aí lá vai eu pegar de volta. Não, meu amor, não é assim não. E meu esposo, ele é puro amor nesse sentido, sabe, pastor? Porque ele fala assim: meu bem, não é assim não. Assim tu vai matar a ovelha, tu vai mandar a ovelha embora, né? Sabe por quê? Porque a gente quer que a pessoa entenda na hora: ei, não é na tua hora, não é na minha hora. E eu aprendi algo também, pastor, que cada um tem um ofício. Eu fui treinada por uma profeta. O irmão João é um profeta. Ele não está com a responsabilidade de pastorear as ovelhas de um rebanho. O Senhor não entregou um rebanho na mão dele. Então, ele é profeta. O profeta faz o quê? O profeta vem e entrega o recado de Deus. Quem ele falou, ele não está nem aí. Se vai se esborrachar no chão, ele vai jogar lá de cima. Se voar, voou. Agora, para pastorear, não faça isso. Né, pastor? Não faça isso. Porque não funciona para pastorear. E a minha mãe na fé, ela chegou e falou para mim assim: olha, se você quiser aceitar o chamado para pastorear, você aceita. Eu sei que eu não tenho condições, senão eles me matam e eu mato eles também. E é verdade, igreja, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Ei, não é do nosso jeito, é no tempo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim, no versículo 38, desceram as águas e Felipe o batizou. O eunuco se encheu de alegria e seguiu o seu caminho. Amém. Igreja, você que vai batizar hoje, você vai batizar hoje. Você vai seguir seu caminho. Aí eu volto ao meu testemunho, irmão João. Eu batizei em 2001, mas dei um trabalho para Jesus. Aí eu batizei em 2005, entrei numa firma, não tinha visão ainda, catava todo mundo da firma e levava som e cervejaiada. E fazia o maior auê no clube. Aí o Espírito Santo olhava para mim e falava assim: vou te pegar, neguinha. E ele pega, viu? Tem gente aqui que está dando corda, viu, pastor? Está dando corda. Ah, você acha que você vai? Ele vai dar corda para você. Mas a hora que ele puxar, ai. E ele sabe como tratar o vaso. Ele sabe como chamar. Isso foi em 2005, quando foi em 2007... quase perdi meu casamento. Ele falou assim: eu já sei onde mexer. Aí rapidinho cá abaixo o caminho. Acha ou não acha? Ah, se acha. Ai, Jesus, né? E uma das vezes, vindo desses ralabuchos que eu fazia com cerveja e tudo mais, aí eu tinha colocado um adesivo na minha porta de vidro: nas mãos de Deus. Aí eu fiquei com a mãozinha, que eu tinha bebido uma cervejinha, na mão de Deus. O que você acha que aconteceu? Trincou de baixo em cima. Ei, sabe o que acontece com a gente, igreja? O Senhor vai nos tratando, vai nos apertando, vai nos dando sinais.
a gente finge que não é com a gente. Aí eu vou fingir que não é comigo que vai passar. O Senhor manda dizer, não vai passar não, sabe por quê? Porque sou eu investi em você. Quando eu penso em desistir, o Senhor fala, ei, eu investi em você para agora Satanás te levar. Ele não vai te levar porque eu investi em você. Eu falei, Senhor, quando eu olho a minha trajetória de 2001, nós estamos em 2025, igreja. Quantos anos faz? 24 anos, pastora? 24 anos. E eu só fui despertar em 2009. Mas quando a pessoa desperta é coisa linda, não é? Não parava em emprego nenhum. Fui trabalhar numa chácara lá em Valinhos. A médica olhou para mim com nojo. Você já passou esse tipo de humilhação? Da pessoa olhar sua roupa, olhar a sua situação, desfazer de você? E o Senhor permitiu você sentir aquele desprezo, aquela rejeição. Eu saí daquela chácara, igreja, chorando, regando aquele chão de terra com lágrimas. Mas quando eu cheguei na minha casa, que eu abri o portão, eu estufei o peito. Falei, acabou para você, Satanás. Acabou para você. Mas não era só Satanás não, viu? Era Jesus me trazendo para a presença. A minha cunhada, minha sogra era viva, falou assim, o que aconteceu que chegou mais cedo? Minha cunhada está ali na testemunha. Eu falei, a partir de hoje, nunca mais ninguém vai me humilhar, nem eu vou perder emprego nenhum, porque hoje eu faço um voto com o Senhor. E esse voto está de pé até hoje, para a glória de Deus. Isso foi em 2008. 2009, nessa mesma firma. Qual foi a minha oração que eu ia pedir para sair? Não foi, igreja? E a hora que eu vou pedir para sair, ninguém queria que eu saísse, porque o Espírito Santo já estava comigo. E quando ele está, é como na vida de José. Tudo que José tocava era prosperava. E ali, igreja, eu fiz o propósito. Depois do dízimo, eu falei, Senhor, aí o Senhor falou assim, agora eu quero conserto, minha filha. Apocalipse 21:8. Igreja, ali, se você ler Apocalipse 21:8, tá todas as pessoas que vão para o inferno, tá ali em Apocalipse 21:8. E eu estava ali, pastora Tatiana. Eu falei, não, Jesus, eu quero a minha casa no altar. Aí, segundo passo, casei. Glória a Deus. Quando eu casei, igreja, em 2009, eu continuei, sabe, pastor, seguindo os mandamentos e as ordenanças. Mas eu ainda não tinha sido chamado para o ministério. Em 2014, Deus colocou uma irmã na minha vida. Pensa numa mulher bruta. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, pastora Tatiana. Porque não é qualquer um que aceita, viu, igreja? Não é qualquer um que aceita ser ali, ó, na dureza. Nunca dava moleza, nunca. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, pastor. Porque hoje, sendo pastora, pastoreando, hoje eu tenho as duas coisas. Eu tenho o amor, mas eu também tenho aquele temor de falar, ei, vamos corrigir esse negócio? Vamos endireitar esse caminho? Então o Senhor mandou ajuda, a mesma ajuda que mandou para o Eunuco, mandou para mim em 2014. E desde 2014, nunca mais eu vacilei em nada. Sempre buscando os princípios dessa palavra. Igreja, e o batismo é um princípio, não só uma ordenança, né, pastor? Porque primeiro ele vem como uma ordenança. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Não importa o que você vai fazer depois, porque quem se responsabiliza pela tua alma é o Espírito Santo. Ai, pastora, eu não vou batizar hoje porque eu vou beber uma cervejinha. Pode batizar que eu garanto. Mesmo que tu vá beber uma cervejinha, não tem problema não. Jesus vai te pegar. Porque ele me pegou, né? Agora uma coisa é certa, se tu sair daqui batizado, mesmo que tu vá para a bagaceira, tu vai se lembrar, ei, eu sou selado, e você vai reclamar pelo sangue de Jesus. Então o batismo, ele é uma aliança com Deus, ele é uma ordenança, ele é um selo que ele quer pôr em você. Fala para o teu irmão, ele quer pôr um selo em você. Ele quer pôr um selo. É o selo da salvação. É aqueles que são selados pelo Senhor, sabe? Então, igreja, esse é o meu testemunho. Quem conhece a minha vida, quem me acompanha desde 2014, vê que eu sempre fui firme no propósito.
Não para a minha glória, mas para a glória dele. E ele é fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou chamar as meninas para louvarem. Amém, igreja? Glória a Deus. Enquanto elas vão louvar, o pessoal que vai batizar, amém? A gente vai pegar as túnicas, vai se preparar. Amém? Glória a Deus.